João 5 diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho nenhum homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amado Deus, eu peço, Senhor, aleluia, que o Senhor agora se manifeste durante a pregação da tua palavra, que a tua palavra, Senhor, venha vivificar a nossa fé, que sintamos a tua presença de uma maneira gloriosa, Senhor, como resultado da tua palavra. E enquanto estamos aqui, Senhor, ouvindo, vá de encontro às nossas necessidades, põe por terra nossos obstáculos, muda as circunstâncias, Senhor, neste dia. Senhor, eu quero te pedir pelo diácono Devair, com essa dor, Senhor, no braço, no ombro, Senhor, dá saúde a teu servo. Senhor, opera cura, que ele saia daqui, Senhor, com vigor, com ânimo, Senhor. Abençoa a Neuza também, renovando as suas forças físicas. Cada um dos teus servos aqui que precisa de um toque de cura, permita que seja um culto, Senhor, onde haja cura para os enfermos que estão sentindo dores, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é o paralítico de Betesda. E a palavra Betesda, ela começa com a palavra em hebraico de Bet. Bet é casa. E ali o significado é casa da misericórdia. E esse milagre, como todos os outros milagres de Jesus, traz uma mensagem, traz um ensino importante. Então, ali, nós percebemos neste milagre, nesta cura, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para aquele homem e a misericórdia de Deus para nós. Porque cada um de nós precisa desta misericórdia. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, obrigada. Versículos 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E continua dizendo: pois as misericórdias do Senhor não têm fim, são novas a cada manhã. Aleluia. Cada dia que você acorda, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Aleluia. Primeiro, você é alvo das misericórdias do Senhor todos os dias. Gente, aquele homem, diferente das outras curas, não foi até Jesus. A Bíblia mostra que foi Jesus que tomou a iniciativa e foi até ele. Isso mostra quantas bênçãos nós recebemos sem pedir, sem buscar e muitas vezes sem nem saber que recebemos. Você não tem ideia de quantas vezes Deus já te deu livramento. Você não tem ideia de quantas vezes Deus já te socorreu, nem ideia de quantas vezes Deus levantou ajuda para você. Mateus, no capítulo 5, versículo 45, diz que Deus faz com que o sol se levante todos os dias sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que tem muita bênção que não vem por merecimento, mas é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que não têm fim. A Bíblia inicia contando que aquele homem estava num tanque perto da porta das ovelhas.
Essa porta das ovelhas, no livro de Neemias, é chamada porta do gado. Era por onde passavam os animais que iam para o templo para ali serem sacrificados. O que esse texto está nos fazendo lembrar aqui é que Jesus estava ali como bom pastor, buscando a ovelha perdida. Aleluia! Mas também nos lembrando que assim como cada um de nós é chamado na Bíblia de ovelha, Jesus é o cordeiro que veio para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Veja como esse texto é tremendo. Ele não está falando só de cura, ele não está falando só de misericórdia, mas é o interesse de Jesus de te alcançar. É o interesse de Jesus de te salvar, aleluia. Veja que aqui está mostrando o interesse de Jesus por essa pessoa. Deus tem feito muito mais por você do que você imagina, aleluia. É isso que o texto está dizendo. No versículo 13 desse capítulo, perguntam a ele, quem te curou? Ele diz, eu não sei. Ele nem sabia que era Jesus que o havia curado. E às vezes nós recebemos a bênção e não damos conta de que foi Deus quem interviu a nosso favor. 2, Deus nos vê quando ninguém nos enxerga. Repita comigo, Deus me vê quando ninguém me enxerga. Veja que Jesus enxergou aquele homem no meio de uma multidão. A Bíblia diz que o local estava lotado, cheio, havia uma multidão de cegos, coxos, para todos os tipos de enfermidade. Porém, Jesus vai direto àquele homem, propositalmente a ele, porque Jesus não estava indiferente àquela situação. Jesus conhecia o problema daquele homem. E assim como Jesus não estava ignorando, indiferente ao problema daquele homem, mesmo que ninguém estivesse ali se ocupando, preocupado com ele, Jesus conhece a sua aflição. Ele conhece a sua necessidade, a tua dor. É isso que os textos estão me mostrando. Um homem no meio da multidão é observado e o alvo da atenção de Jesus. Hoje nós temos um grupo bom de pessoas aqui, mas você é alvo de Jesus hoje. Ele conhece a sua história, ele conhece a sua necessidade, ele conhece a sua dor. Eu quero lembrar a você que Jesus não é indiferente e ele está tão interessado em te abençoar que ele desceu do céu, se fez homem e morreu no seu lugar. A Bíblia diz que ele morreu e levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu para que você obtivesse perdão. Ele morreu para que você fosse salvo. Ele morreu para que você fosse para o céu, passar a eternidade com ele. Deus se importa com a sua eternidade. Deus não quer que você perca a sua salvação, que você tenha uma eternidade de sofrimento. Não, Jesus investiu na sua salvação. 3, Jesus foi até aquele homem porque ele foi perseverante. Veja que Deus, ele valoriza a perseverança. Aquele homem chamou a atenção de Deus pela sua perseverança. Olha o que diz o versículo 5. Aquele homem, havia ali um homem que há 38 anos estava enfermo. No versículo 6 diz, Jesus sabendo que ele estava neste estado há muito tempo. Veja que não foi uma questão de sofrimento. Oh, Jesus foi a ele porque ele sofria demais. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Jesus foi a ele porque sabia que há muito tempo, quer dizer, aquele homem, depois de 38 anos, poderia ter desistido da sua cura. Aquele homem, depois de 38 anos, podia ficar em casa. Ah, eu já fui lá muitas vezes, não recebi a minha cura, o que é que eu vou fazer lá de novo? Não,
Aquele homem foi determinado, aquele homem foi perseverante, aquele homem continuou buscando. Veja que aquele homem foi alimentando a sua esperança por muito tempo, e Deus viu isso. A minha pergunta a você é: você já desistiu de algo importante em sua vida? Você já desistiu de algo importante na sua vida? Porque nós desistimos muito fácil. A maior parte de nós não aguenta muito tempo com o problema. É melhor abrir mão, deixar para lá, estou perdendo o meu tempo. E muitas das vezes nós estamos perdendo algo extremamente importante e vital para o nosso futuro e para a nossa felicidade. Mas, infelizmente, pessoas desistem rápido, pessoas desistem fácil, pessoas ficam desmotivadas com qualquer coisa. Deus tem uma palavra para você hoje, e eu creio que Deus está falando para pessoas aqui hoje que estão pensando em desistir, e a palavra de Deus para você hoje é: não desista daquilo que é importante para você. Deus está olhando a sua persistência. Deus valoriza, aleluia, a sua persistência. Então está difícil, tem obstáculo, está doendo, mas eu creio na minha bênção, eu creio na minha vitória. Eu não a vou abrir mão, eu vou continuar persistindo, porque Deus observa, aleluia, a minha perseverança, aleluia. Então Jesus foi ali para reacender o pavio que fumega. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? Ela está primeiro em Isaías 42 e depois ela se repete em Mateus capítulo 12. A Bíblia diz que Deus não vai permitir que se apague o pavio que fumega. O que a Bíblia está dizendo? É que Deus se importa quando a nossa fé está vacilante. Deus não quer que a sua fé se apague. É Jesus ali dando vigor a um homem que estava para desistir. É Deus hoje te dando vigor, você que está pensando em desistir, aleluia. É Ele que assopra o pavio que fumega, reacende a chama, aleluia. Jesus quer, aleluia, encher a tua chama, avivar a tua chama. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus hoje, aleluia, Jesus hoje quer reacender a sua chama, quer avivar a tua chama, aleluia, quer reacender a sua fé. Quem entrou hoje aqui com a fé vacilante, quem entrou aqui hoje desanimado, quem entrou aqui hoje pensando em desistir, é o Senhor que se manifesta na tua vida e te diz: eu te trouxe aqui para avivar a tua chama, aleluia. A tua chama de fé, a tua chama de busca, a tua vida de oração, aleluia, a tua vida de comunhão com Deus. Agora, a Bíblia mostra aqui que Deus deseja que participemos da festa. É o quarto ponto meu. Deus deseja que participemos da festa. O versículo 1 diz que era uma ocasião de festividade. Olha, havia uma festa entre os judeus. Então havia festa, mas não para aquele homem. As pessoas estavam comemorando, mas não aquele homem. E veja que aquelas festas em Israel foi o próprio Deus que planejou. Lá em Levítico, no capítulo 23, você vai ver uma lista de festa. Foi Deus que ordenou. Irmãos, não tem um povo mais festivo do que o povo judeu. E se há um outro povo que deve ser igualmente festivo, é o povo que vai morar no céu. Você tem que comemorar todo dia a tua salvação. Seu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Jesus mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, glorifique e agradeça a Deus da luta. Glorifique e agradeça a Deus da dificuldade, porque você não está só, aleluia. Deus é contigo. Deus deseja a sua alegria. Deus deseja que você celebre. Deus quer te dar motivos para comemorar, aleluia. Deus quer transformar
a sua tristeza em riso. A Bíblia diz lá no Salmo 30, versículo 11 e 12, mudaste o meu pranto em dança, estiraste as minhas vestes de tristeza e o de lamento em vestes de alegria. Aí no versículo 5, lá em cima diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, aleluia, Ele vai te dar motivo para alegria. Ele vai tirar a tristeza, Ele vai tirar o lamento. É interesse de Deus a tua festa. Às vezes nós recebemos bênçãos do Senhor e esquecemos de comemorar. Deus é um dia, Deus de comemoração, aleluia. Talvez hoje até seja um dia de lamento, de dor, de sofrimento, mas a Bíblia diz que Ele tem dias de alegria e de festa para você, aleluia. Deus vai te dar motivos para celebrar, aleluia, aleluia, aleluia. E a nossa salvação é o maior motivo para nos trazer alegria. Agora veja que Jesus responsabilizou aquele homem pela cura. No versículo 6, Jesus pergunta a ele, queres ser curado? O homem está ali, há 38 anos. A Bíblia não diz que ele é paralítico, mas pelo texto a gente entende que seja. E é diferente do que Jesus vai até Bartimeu. Jesus pergunta a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Quer dizer, Jesus está dando ali um leque de possibilidades a ele. O que você quer? Quer ficar rico? Quer casar? O que você quer? O homem era cego, ele pediu o mais óbvio, né? Que eu veja. Mas aqui não, Jesus vai direto ao problema e pergunta, queres ser curado? Por que Jesus perguntou isso? Porque este homem já estava para desistir da sua cura. Veja que Jesus conhecia o íntimo dele. Jesus confrontou a disposição dele para mudar. É isso que eu encontro no texto. Jesus fez aquela pergunta para confrontar nele se realmente havia disposição para mudar. Porque eu entendo que Deus não quer que você continue paralítico. Deus não quer que você continue prostrado. Deus não quer que você continue desanimado. Deus não quer que você fique acomodado ao problema. E às vezes existe um problema que nos domina. Às vezes surge um problema que nos desmotiva, que nos frustra, que nos apaga, que tira o nosso incentivo, a nossa motivação. E quantas vezes o diabo usa certos tipos de problema para nos fazer um paralítico, para deixar você prostrado, sem atitude, sem ânimo, sem disposição. Você não faz aquilo que você sabe que deveria fazer. E a Bíblia mostra aqui que Deus quer que você fique de pé. É vontade de Deus por você de pé. É vontade de Deus por você de pé. Deus te quer erguido nesta manhã. Deus quer te erguer nesta manhã. Não importa o que as pessoas tenham dito, não importa quantas dificuldades, portas fechadas haja, não importa o tipo de perseguição que você esteja vivendo, discriminação, hoje Deus te diz, eu não te criei para ser um frustrado, eu não te criei para ser um desanimado, eu te criei para estar de pé. Aleluia. Aleluia. É isso que eu percebo nesta história. Jesus pergunta a ele, queres ficar são? Queres ser curado? Mas a resposta dele não foi uma resposta de fé. Ele não disse, sim, Senhor, eu quero. Não. A resposta dele foi uma resposta de queixa. Ele começa a reclamar dos problemas. Ele derramou em Jesus a sua frustração. Veja o que ele responde à pergunta de Jesus. Queres ser curado? Versículo 7 ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Como é que eu vou resolver o meu problema? Ninguém se importa. Senhor, ninguém me vê. Ninguém se interessa. Ninguém me ajuda. Olha só, o maior problema dele agora não era a paralisia.
O maior problema dele agora eram as pessoas. Ele não estava mais frustrado porque ele estava paralítico. Ele estava frustrado porque as pessoas o frustraram. As pessoas não corresponderam à expectativa dele. Ninguém olha para mim. Ninguém se importa. Fui abandonado, esquecido. Estou desamparado. Olha, Senhor, olha o meu estado. Não foi a pergunta que Jesus fez a ele. Mas agora ele derrama todas as queixas e frustrações diante do Senhor. E a minha pergunta a você hoje: até quando você vai deixar que por causa dos outros você deixe de ser abençoado pelo Senhor? Até quando você vai ficar prostrado porque você não recebeu a ajuda que gostaria de receber? Até quando você vai permanecer desanimado porque não foi reconhecido, aplaudido quando você esperava ser? O problema deste homem eram os outros. A razão da frustração, do desânimo, a mágoa, ressentimento. Ele foi olhando para as pessoas e aquilo foi paralisando a alma dele. Uma coisa é você ser paralisado no físico e outra na alma. Aquele homem ficou paralítico na alma. Quantas das vezes nós desistimos por causa de pessoas, por causa de aquilo que as pessoas nos fazem. Veja bem, eu quero entender que naquele lugar as pessoas não eram ruins, só que cada um estava cuidando do seu próprio problema. A Bíblia diz que o lugar estava cheio de gente doente. Todo mundo queria ficar curado. Então, em vez de olhar para ele, cada um buscava a sua própria cura. E, irmãos, a vida é assim. Às vezes nós estamos exigindo que os outros pare tudo para nos socorrer, sem entender que talvez ele esteja vivendo um problema maior do que o meu. Por isso, irmãos, nós precisamos congregar, não é? Porque aqui um ajuda o outro. Aleluia! Às vezes, irmãos, que a gente sozinho não dá conta do outro. Precisa de mais 3 para carregar a maca até onde Jesus está. Oh, aleluia! Quantas das vezes eu recebi ajuda aqui. Quantas vezes eu cheguei e ninguém conhecia e sabia a minha dor. Mas aqui oraram por mim, aleluia! Aquele homem estava naquele tanque, reclamando, magoado. A palavra de Deus para você hoje é: perdoe, supere, não fique guardando lixo na sua alma, guardando amargura. Busque em Deus, não busque nos homens, aleluia. Deus levanta ajuda, Deus levanta a gente, mas tem hora que Deus não levanta ninguém, é só você e Ele, aleluia, aleluia. Irmãos, vai ser do jeito de Deus, mas os meus olhos estão postos no Senhor, aleluia. 6. Jesus foi até aquele homem porque ele buscava solução da forma errada. E muitas das vezes nós estamos buscando solução na forma errada. Às vezes nós estamos buscando salvação na coisa errada. E aquele homem estava ali naquele tanque, dependendo das pessoas erradas, colocando a esperança numa coisa que não funcionava. E ele não saía dali. Se você decidiu investir todo o seu tempo naquilo que não dá certo, vai esperar a vida toda sem obter resultado. Eu vou repetir, porque quando escrevi essa frase aqui, eu dei até uns pulinhos de alegria. Se você decidiu desperdiçar todo o teu tempo naquilo que não dá certo, você vai esperar a vida toda sem obter resultado. Olha, se o seu médico não está dando certo, mude de médico. Se o seu advogado não está dando certo, muda de advogado. Se a comida que você come está te matando, muda de comida. Se a sua atitude está destruindo seu casamento, muda de atitude. É você que tem que mudar.
veja que Jesus está ali, diante daquele homem que há 38 anos não sai do lugar e não tem saída, não tem resposta, não tem solução. 38 anos perseverar é muito bom, mas tem vezes que a gente tem, como eu vou perseverar? Como eu tenho que agir sem desistir da minha bênção? Mas ele não saía do lugar. Irmãos, tem mudanças que precisam depender de você. É de você. Você está esperando que Deus vai chegar do céu e vai dizer, oh, não, é você que tem que mudar. E aquele homem, Jesus vai até aquele homem, porque ele está esperando há 38 anos, do mesmo jeito, sem mudar absolutamente nada. E Jesus foi a ele para mudar o rumo dele. Jesus foi a ele para mudar a mentalidade dele. Jesus foi a ele para mudar a maneira de caminhar. Jesus foi a ele para mudar o endereço dele, aleluia. Irmãos, aquele homem estava buscando num tanque, mas chegou a ele a fonte que jorra, aleluia. Jesus é a fonte. Jesus não é um tanque, Jesus é a fonte de vida. João vai dizer no Evangelho, João vai dizer na primeira, na segunda, na terceira carta, que Jesus é a fonte da vida eterna, aleluia. Diga comigo, Jesus é a fonte da vida. Fala forte, Jesus é a fonte da vida, aleluia. Ele derrama sobre você, ele descedenta a tua alma, aleluia. Ele renova as tuas forças, a tua esperança, o teu vigor, aleluia. Jesus tem uma mensagem de vida nova para você. Jesus tem uma mensagem de mudança para vencer as suas impossibilidades, para superá-las. Porque tem, irmãos, obstáculos que não vão sair da sua frente. É você que tem que superá-las. Ela vai permanecer no mesmo lugar, mas você vai passar por ela. Amém? Você vai passar por ela. Deus hoje te dá força. Deus hoje te dá ânimo. Deus hoje renova a tua esperança. Aleluia, aleluia. Veja que aquele homem só olhava para o obstáculo. Aquele homem só olhava para as dificuldades. Deus não te criou para ser um frustrado, um negativo. Deus não te criou para você ficar se alimentando de dificuldade, olhando e dando nome e falando dos detalhes. Não! Deus não te chamou para ser alimentado disso. É interessante, irmãos, aquele homem ali, Jesus foi a ele para ajudá-lo a superar a falta de outras pessoas. Jesus foi ali para que ele tivesse uma visão diferente da sua situação, mesmo em desvantagem. Ele estava no final da fila, porque ele disse assim, há 30, ele não dá o tempo dele, né? Mas, Senhor, eu estou aqui esperando chegar ao tanque, mas vem outro mais rápido do que eu, entra e fica curado. Quer dizer, quantas das vezes ele ficou decepcionado? Passava um vento, aquilo ali balançava e alguém entrava. Passava, eu acredito que ele tenha tentado, né? Já imaginou como ele tentava chegar lá, mas outro mais rápido. Ele estava em desvantagem. E às vezes a gente está em desvantagem também. Oh, Senhor, olha para mim, eu estou em desvantagem aqui. Eu não falo tão bem o inglês. Senhor, sou feia, sou feio, barrigudo, careca, não sei. Mas em desvantagem. Irmãos, Deus abençoa os que têm desvantagem. A Bíblia diz que os últimos serão... Irmãos, o primeiro corria até o tanque, mas Jesus foi até o último da fila. Talvez hoje você diga, eu sou o último da fila. Oh, olha para mim, já há muito tempo que eu quero e não consigo. Jesus hoje vai a você, que é o último da fila, porque ele diz na sua palavra, os últimos serão os primeiros. Aleluia, glória a Deus. Veja que a palavra de Deus, ela precisa reacender a minha fé. Versículo 8, Jesus diz àquele homem, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus dá uma ordem a ele. Jesus não alimentou. É interessante que Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Aí ele começa, ninguém me ajuda. Senhor, tem sempre um mais rápido que eu. Senhor, Jesus corta a conversa. Não fica, tadinha mesmo, ninguém está te ajudando. Irmão, esse tipo de conversa não alimenta a fé.
alimenta incredulidade, alimenta desânimo. Quando a pessoa começar, está tão difícil, é muito frio, agora está muito quente, eu ganho pouco, meu cabelo está caindo. Gente, não alimenta dia, poxa, não, olha, mas você tem outras vantagens, não, mas Deus tem uma bênção para você. Deus, eu vou orar, Deus vai abrir a porta. Irmão, você tem que ter uma palavra de fé. Você está aqui na terra como um oráculo de Deus, um mensageiro do céu. Tem que ter a palavra de boas novas, aleluia, boas notícias. Jesus cortou a conversa. Jesus não continuou aquele histórico de dor daquele homem. A Bíblia diz que Jesus responde a ele: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus deu uma ordem e ele obedeceu. Irmãos, eu quero que você entenda que aquele homem estava mergulhado em decepção e frustração. Alguém que ele não conhece, chega perto dele, ele começa, a derramar tristeza, e Jesus diz aí: levanta! Ora, você para pensar, tem gente aqui que diria diferente, que quando ele disser levanta, dizia, se eu pudesse, eu já tinha ficado de pé. Né? Irmãos, aquele homem não resistiu à palavra de Deus. Tudo vai depender de como você reage à palavra de Deus. Porque tem gente que vê ao culto, Deus fala, mas não abre o coração, não obedece, não vive a palavra, não crê naquilo que Deus está falando. Irmão, esse homem reagiu de maneira fabulosa. Jesus disse para ele: levanta! Eu estou botando a força na barriga, mas acredito que Jesus tenha falado assim: levanta! Toma o teu leito e anda. E o homem levantou. Uau! Sabe por que o milagre aconteceu? Porque ele correspondeu à palavra de Deus. Porque ele creu na palavra de Deus. Foi uma ordem, foi uma palavra de comando, foi uma palavra de posicionamento, foi uma palavra de atitude. Irmãos, Deus exige de nós atitude. Deus exige de nós uma reação favorável de fé à sua palavra. Aquele homem reagiu, podia ter resistido, mas ele creu. Ele não só recebeu uma palavra de cura, ele não só levantou, mas a Bíblia diz que ele pegou o leito, aleluia, e seguiu andando, porque Jesus, além de mandar ele levantar, mandou ele carregar o leito, aleluia, porque hoje ele quer te dar força para você carregar a tua carga. Está difícil, está pesada, eu não consigo andar, mas Deus hoje te põe de pé e te dá força para carregar, aleluia. É pesado, mas você vai ter força para levar adiante, aleluia. Tremendo isso, porque o homem não só foi curado, mas a Bíblia diz que Jesus deu a ele forças para levar a sua carga, aleluia. Até aquilo que você não conseguia carregar, vai receber força para carregar. Até aquilo que você não tinha força para superar, Deus te dá força para superar. Até aquilo que você pensa que não vai acontecer mais, porque já tem 38 anos e não aconteceu. Deus te diz hoje: não desista, porque o tempo está nas mãos de Deus, aleluia, e Deus reverte o tempo, oh, aleluia. Parecia que não, mas Jesus fez, e eu vou profetizar na tua vida agora. Aleluia, pela unção e autoridade do Espírito Santo. Não parecia dar certo, mas Jesus te diz: vai dar certo. Aleluia. Você iria desistir, mas o Senhor Deus te diz hoje: não desiste, porque Ele é contigo. O plano de Deus não voltou atrás. O que Deus prometeu, aleluia, Ele não se esqueceu, Ele não mudou de ideia, aleluia. Deus está no controle. Às vezes, sem irmãos, o maior impedimento para a bênção acontecer somos nós mesmos. A paralisia da alma. As reservas que guardamos de mágoas, frustrações e ressentimento. Aí Jesus vem.
O que Jesus está dizendo para ele? Esquece essa história. Levanta e prossegue. Prossegue teu caminho. Te dou força para prosseguir o teu caminho. Aleluia. Para levar a tua carga. Aleluia. Veja, irmãos, Jesus ordenou aquele homem carregar a sua maca. Porque tem tanque, irmãos, que só ajuda os rápidos, né? Quem fala bem inglês, quem é bonito. Tem tanque que só ajuda os mais inteligentes, os que têm isso ou aquilo. Mas Jesus vem na nossa vida, aleluia, e muda as circunstâncias. O outro tem até mais do que você, mas você tem sido alvo da bênção do Senhor. Isso é maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Talvez muito magro, muito gordo, dentuço, não importa, aleluia, aleluia. Deus é contigo, Deus é contigo, aleluia. Deus tem bênção para a sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, Jesus mudou o endereço dele. Veja bem, há 2 vezes que Jesus veio até aquele homem. A primeira é no tanque de Betesda. Jesus veio até ali, cura a alma e o físico dele. No versículo 14, Jesus vai de novo àquele homem. Mas aquele homem agora não está mais no tanque. Aquele homem agora está no templo. O que ele foi fazer no templo? Participar da festa. Não estavam todos festejando? Ele foi festejar, porque é isso que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai trazer festa à tua vida. Profetize isso na vida da pessoa que está ao seu lado. Deus vai trazer festa à sua vida. Deus vai trazer festa à sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. No templo, aquele homem foi agradecer a cura. Aquele homem foi adorar ao Senhor. Agora ele estava no endereço certo. Agora ele estava na casa de Deus. E glória a Deus que hoje você está no lugar certo. Você veio a casa. Você não está num tanque qualquer. Você está no lugar onde a fonte jorra. Aleluia, a casa do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, ali no templo, Jesus revelou o que aquele homem não disse. Porque Jesus disse a ele, queres ser curado? E o homem reclama de todo mundo, né? Diz, não, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Aí Jesus diz no versículo 14, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. A Bíblia não conta o quê? Quando chegar no céu, eu vou perguntar, Senhor, o que foi mesmo que ele fez, hein? Você sabe aquele negócio, eu não sei se a gente vai ter isso no céu, mas a Bíblia não conta o que o homem fez. Seja lá o que for, o problema dele é consequência de pecado. Ele falou alguma coisa? Não, Senhor, porque eu sou um pecador, por isso eu estou... Não. Todo mundo, Senhor, é pecador. Todo mundo, Senhor, não cuidou de mim, não me ajudou. Esperava ajuda, dinheiro. Mas ele não falou do pecado dele. Aí Jesus é terrível, né? Jesus chega na nossa vida e joga na nossa cara. Está todo mundo errando, você não erra não, né? Você não pecou não, né? Aí Jesus disse, cadê? Está lá? Eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Uau! Veja que naquele tanque, aquele homem queria ser curado. E é claro que entrando naquela água, ele seria lavado por fora. Mas Jesus queria que ele fosse lavado por dentro. Jesus não foi até ele só para curar o físico. Jesus não foi até ele para curar a emoção, a alma só. Jesus foi com ele para curar o espírito. Para salvar aquele homem. Olha, eu te dei uma segunda chance. Eu te dei uma segunda oportunidade. Conserta a sua vida e anda direito com Deus. Né? A gente, às vezes, precisa ouvir isso. Digo para mim também. É Jesus dizendo, te dei a segunda oportunidade. Use bem e não perca a sua bênção. Uau! Quer dizer que existe possibilidade de perdermos a bênção? Quer dizer que a minha bênção, então, está condicionada a um viver na presença de Deus? Está, é o que Jesus está dizendo.
Jesus está exigindo desse homem uma mudança de vida. Jesus está pedindo a esse homem para viver bem, para viver a vida abundante que ele veio conquistar em João capítulo 10. Jesus está abrindo a ele uma oportunidade para ele ter uma vida plena. Jesus está dando a ele um novo começo. Veja que aquele homem recebeu cura, mas também recebeu perdão dos seus pecados. Ele foi curado porque os seus pecados foram perdoados. E agora ele tinha um futuro. Jesus estava dando um futuro a ele. Mas está dizendo, não perca a oportunidade de ter um futuro pleno, de ter um futuro feliz. Agora, o que eu entendo? Que o futuro daquele homem, o presente, foi mudado. O presente foi transformado. Mas Jesus o responsabilizou pelo seu futuro, pelas suas novas escolhas. Então, mude de vida, mude de hábito. Veja naquilo que eu e você precisamos mudar.